Amém, meus irmãos? Você pode colocar a mão no teu coração? Diga: Senhor Jesus, essa noite eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, fala ao meu coração de forma poderosa. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 20, versículo 6. Eu tenho meditado muito em tudo que tem acontecido pelo Brasil. Eu já estou viajando desde quando começaram a falar desse surto, não é? Claro que a gente tem que tomar todas as devidas proporções, mas pelos países que eu passei, pelos estados que eu passei, eu quero dizer para os irmãos que é mais mídia do que qualquer outra coisa. Inclusive eu desafiei um dia um secretário de saúde a me mostrar uma foto de alguém que morreu, porque ninguém nunca mostrou. Eu não estou dizendo que é uma mentira, eu só estou dizendo que Satanás está usando uma coisa que poderia ser muito mais fácil de se resolver, para fazer um barulho, porque todas as vezes que Deus vai liberar um som, o diabo vem com um barulho, amém? Mas 2020 não é ano de ouvir Satanás. 2020, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Mas com tudo isso, eu sempre amo uma frase que eu gosto, é que se você espreme a uva, sai o vinho, amém? Se você espreme a azeitona, sai o azeite. Se você espreme um menino, nasce um homem. E se você espreme um homem, nasce um profeta. O que nós precisamos nesses dias são de homens e mulheres, quando eu digo homem, mas homens e mulheres que sejam realmente convictos, que você não foi chamado para ser uma pessoa comum. Nós não podemos nos mover como uma pessoa comum. Em meio a uma geração assustada, precisa se levantar uma igreja corajosa. Amém? E às vezes eu sei que a gente fica preocupado e devemos nos preocupar, mas olha aqui, temos que ser prudentes, mas não podemos deixar de sermos proféticos. E eu quero dizer que tudo isso que o inimigo está pensando que vai fazer com que aconteça alguma coisa assustadora, eu sempre profetizo, eu digo que o caos é a matéria-prima para o milagre, amém? Olha aqui para mim, se prepare, porque nesses dias você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Quantos creem? Mas eu estou fazendo uma leitura anual da palavra, e esses dias eu parei naquele texto em Gênesis que diz que, fala acerca de Enoque. Uma coisa muito rápida, muito simples, mas muito tocante. Porque imagine Deus olhar para um homem e dizer: vem, eu te quero comigo, né? Eu fico impactado com esse texto, e esses dias eu tenho falado muito sobre os homens de verdade. Nosso ministério de homens na igreja chama-se Homem de Verdade. E quando você pega o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19, vai dizer assim, ó: no final da tarde, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Jesus se apresenta no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. Então, o dia que eu li esse texto, eu fiquei meditando algumas coisas. Olha só, no cair da tarde, e o cair da tarde era domingo para segunda, o calendário judaico é diferente do nosso, então na viração do dia, acabou-se o dia, eles estavam no limite de quê? De algo que eles ouviram 3 anos: eu vou ressuscitar. Vocês estão comigo, gente? Mas olha só, os homens estavam no limite, ao cair da tarde, de portas trancadas, com medo dos judeus. Se apresenta Jesus no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. Só que se você pegar o capítulo 1, eu estou só tentando preparar alguma coisa aqui, um desenho para a gente entender onde eu quero chegar. Maria Madalena, antes do dia amanhecer, ela foi ao sepulcro. E ela foi ao sepulcro. E ali, quando ela viu a pedra removida, ela voltou desesperada, chamou os discípulos, e você vai ver que eles foram ao sepulcro, não é? Pedro e João foram. Pedro entrou, viu os lençóis. Aliás, João viu os lençóis. Pedro foi mais à frente, viu o lenço estava num lugar à parte, enrolado. Eles voltaram para casa acreditando, mas continuaram na mesma postura. Que postura?
trancados, com medo dos judeus. Eles não acreditaram muito, sei lá o que aconteceu, até que Jesus se manifestasse. E eu entendo que quando a gente fala de mulher na Bíblia, nós estamos falando da igreja, amém? Mulher virtuosa, quem achará? Igreja virtuosa, quem achará? Nós temos muitas igrejas de programações, e agora precisamos urgentemente, é por isso que você está aqui, porque você não está numa igreja de programação, você está numa igreja que foi tomada por virtudes de Deus. Amém, meus irmãos? Mas veja bem, eu separei 4 coisas aqui, e para a gente entender o que é necessário, para a gente se apresentar como homens de verdade. Olha só o que Provérbios vai dizer, estão comigo? Vamos lá. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. A versão que eu estou lendo. Mas o homem verdadeiro, quem o achará? Quem o encontrará? Aonde está esse homem? Olha só. Cada um entre os homens apregou a sua bondade. Cada um vende o seu peixe. Cada um fala dos seus feitos. Cada um fala das suas qualidades. Mas o homem de Deus continua dizendo, e o homem verdadeiro? Quem o achará? E eu queria falar de 4 coisinhas básicas para você detectar um homem verdadeiro. Estão comigo? E a primeira coisa que eu entendo, que se nós queremos ser homens de verdade, protótipos de Cristo para essa geração. Eu sou pai de 3 filhos, né? A Rebeca, e a Eduardo e o Gabriel. E o Gabriel, ele viaja comigo já desde quando ele era pequenininho. Hoje ele cuida de coisas na igreja. E o Gabriel, ele ficava sentado assim, ó, olhando para mim pregar. E eu lembro uma vez, eu estava no Chile com ele, 6 aninhos de idade. Eu disse, papai vai para uma aldeia indígena, e lá vai ser perigoso, então eu preciso que você fique alguns dias aqui esperando o pai voltar. Ele disse, pai, pode ir, eu vou ficar aqui, porque eu sei aquilo que Deus te entregou. Mas ele ficava assim, né? E quando eu terminava, ele vinha e dizia assim, cara, o senhor quebra tudo. Hoje ele me chama de top. Ele me veio e fala assim, aí top, benção top. Aí um dia eu falei, por que top? Ele falou, cara, porque não tem igual o senhor é topzera, o senhor é o máximo. Então olha aqui para mim, quando você é um homem de verdade, você precisa entender alguns princípios, é sobre isso que eu quero falar. E as irmãs tinham até que pagar o churrasco, né? Porque eu disse que Maria Madalena fez o que os homens não fez, sim ou não? Não sei se você sabe, mas a primeira evidência do batismo no Espírito Santo no Brasil foi uma mulher. E se eu fosse falar dessa mulher aqui, quantas qualidades aqui a gente pode tirar no texto? Por exemplo, ela fez o que os homens não fez, amém? Olha aqui, Deus vai encher as mulheres esses dias de uma coragem poderosa. Tem alguma irmã para receber? É isso que eu creio. Segundo, meus irmãos, essa mulher viu o que ninguém viu. Deus está abrindo os olhos. Nós entendemos que esses dias Deus vai usar a igreja, mas Deus vai usar as mulheres que representam a igreja. Mas olha aqui, a primeira qualidade de um homem de verdade, ele é protetor. Em dias como esse, nós não precisamos de pessoas que fiquem divulgando o que a mídia está dizendo. Nós não precisamos de homens que fiquem desesperados, causando um caos na tua casa. Não, nós precisamos de homens protetores, porque se nós somos homens de verdade, nós somos protótipos de Cristo, nós nos parecemos com o Senhor. E olha só o que a Bíblia vai dizer acerca disso, no Salmo 94, versículo 22. Mas o Senhor é a minha torre segura, é o meu Deus, é a rocha em quem eu encontro refúgio. Então olha aqui para mim, um homem protetor é aquele que faz a tua família se sentir protegida. Quantos creem nisso aqui? Olha só, um homem de verdade, ele traz segurança para a tua casa. Um homem de verdade, quando olha para a tua esposa, não vê como uma competidora, ele vê como uma cooperadora. Escute o que eu vou te dizer aqui agora, que é muito sério. Um homem de verdade, ele prepara filhos fortes para não precisar reparar homens fracos. Eu vou repetir, um homem de verdade, ele prepara filhos fortes para não precisar reparar homens fracos. Então, eu estou pregando para uma igreja que eu tenho certeza que são cheia de homens e mulheres tomadas pelo poder de Deus, e esses dias vão se levantar aqueles que são protótipos do verdadeiro Deus. Olha aqui para mim, o pau está quebrando lá fora, mas quando você chega em casa, alguém disse, o papai chegou.
a sua família se sente segura. Esse é o papel não só de um pai que está lá fora, mas nós como pais espirituais. O que nós estamos fazendo aqui? Os dias que nós estamos vivendo, você não tem que ouvir a Anvisa. Eu não estou desfazendo da Anvisa. Você não tem que ouvir o Ministério da Saúde, eu não estou desfazendo. Você tem que ouvir quem? O seu pai espiritual, porque ele vai ser guiado por Deus e ele vai direcionar a tua vida. Lembrando que você está assustado com uma praga só, mas imagina nos dias do Egito. Qual foi a palavra que o Senhor deu para um homem? Faça com que cada um entre na tua casa. Prepare uma mesa, prepare uma ceia, passe o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta. E quando o espírito da morte passava, imagina, irmão, você consegue viajar comigo? Sou meio viajado, aquele principado, sei lá, como se manifestava o espírito da morte, né? Se for como a gente vê aí, né? Com uma foice grande, um capuzão, chegava e dizia, aqui eu não posso entrar, porque tem o sangue do cordeiro, olha aqui para mim. Deixa eu dizer, meu irmão, nos dias de hoje, nós vamos acreditar como nunca sobre o sangue de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus negócios. Você crê? Então olha aqui para mim. O nosso Deus é abrigo seguro. É socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo de ontem e será eternamente. Ele não mudou. Então nós precisamos de pessoas que façam com que você se sinta seguro. Nós somos uma igreja grande e o pessoal disse, olha, vai ter que parar tudo. Eu falei, eu faço 10 cultos no domingo. Prego de hora em hora. Igual SBT. Mas ninguém vai ficar sem se alimentar. Sabe por quê? Porque o papel nosso hoje é fazer com que os nossos filhos, sejam espirituais ou biológicos, se sintam seguros. Posso te dar um conselho? Se você quiser mandar alguma coisa para alguém na internet, mande uma palavra. Não mande um vídeo que fulano ou Bertano te mandou. Eu não sei você, mas eu tenho uma birra desse negócio de vídeo. Estava contando para os apóstolos hoje que um irmão mandou para mim assim, eles me chamam de AP lá na igreja, né? AP, o cara mudou, o vídeo mudou a minha vida. Eu falei, o vídeo mudou a tua vida? Ele disse, AP. Falei, quantos anos você congrega comigo? Ele disse, 17. Falei, querido, você lembra quando você estava perdendo o seu casamento? Que eu fiquei 5 horas na mesa com você? Lembro. Então agora, quando acontecer, você chama o cara do vídeo. Põe o vídeo para rodar na tua mesa se ele não vier. Você lembra quando a tua empresa estava falindo, que eu ia 3 horas da manhã orar com você? Lembro. Bota o vídeo para rodar. Sabe o que é o problema, irmãos? Nós estamos mais virtuais do que bíblicos. É muito bom ter um culto online, Deus abençoe quem está online, mas olha aqui para mim, Deus ainda gosta de toque. Deus fez a gente para se relacionar, e uma máquina não pode ganhar da humanidade. Já viu o Exterminador do Futuro? Vamos detonar, irmão, vamos partir para cima. Esse é o tempo de uma geração protetora, uma geração inspiradora. Por quê? Porque nós somos homens de verdade. Estão comigo, meus irmãos? A segunda coisa, ele tem que ser provedor. Um homem de verdade não é só protetor, ele é provedor. Um homem de verdade, para ser provedor, ele tem que ser mais contribuinte do que consumidor. Esses dias um cara me ligou e disse, pastor, eu estou há tanto tempo sem emprego, o que eu faço? Eu disse para ele, arruma um lote para capinar, querido. Vai lavar carro, mas vai cuidar da tua casa. Eu estou esperando em Deus. Como que você está esperando em Deus, irmão? Como que você está esperando em Deus? Ei, você é o provedor da tua casa. Você é aquele que Deus confiou uma família. E há pouco tempo, eu sou pastor de pastores, eu chamei um pastor e disse, meu amigo, olha, você vai vir para a sede e vai ficar comigo aqui. Ah, pastor, e a igreja? Eu falei, que igreja? A igreja que eu estou pastoreando. Eu falei, meu irmão, você não consegue pastorear a tua casa. Se você não cuida da tua mulher, como é que vai cuidar da mulher de Jesus? A igreja. Vem para cá. Você vai ter que ser reciclado para entender aonde Deus quer que você chegue. Sabe por quê? Porque, meu irmão, olha aqui, tem pessoas que não só deixam de proteger, mas de prover aquilo que é necessário para a tua casa, aquilo que é necessário para a tua família. Eu não sei vocês, mas eu passei um tempo que não foi de vacas magras, foi de vacas aidéticas. Pensa na prova, meu irmão. Ei, eu lembro de uma época que eu entrei num estágio tão terrível, que eu comia salsicha frita. Quem já comeu? Coisa boa, né? Imagina 3 anos. Imagina 3 anos, figuinho de galinha. Eu tomava quissuco. Quem lembra do quissuco de 10 centavos? Amém ou não amém? Você faz uma jarra grande, toma metade e o resto pinta a casa.
A gente chama de tinge-tripa. Mas não faltava. Era o que eu podia trazer para minha casa. Mas tinha. Ei, nós estamos em dias, irmãos, que nós não podemos mais comprometer a nossa casa. Nós somos protetores e somos provedores. Esses são os dias em que nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Se nós somos homens que somos protótipos de Cristo, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor faz por nós. O que Ele faz? Ele provê. Então, se Deus provê para nós, nós provemos para a nossa casa. Sabe, eu lembro de uma vez, a Rebeca estava no CFNI, e a Rebeca me ligou e disse: pai, hoje é o dia de fazer a compra. Eles moravam com alguns amigos, e eu disse: e aí, minha filha, é $30 para cada um. O senhor tem? Eu falei: minha filha, eu não tenho nada. Pai, o que eu vou fazer? Eu falei: você vai orar. Pai, mas nem tudo é oração. Eu falei: hoje é. Pai, o senhor não está entendendo? Não, querida, quem não está entendendo é você. Você vai orar. Pai, eu falei: minha filha, isso tem fé, vai para o supermercado orando. Pai, mas não é assim que funciona. Eu falei: hoje é. E eu lembro que a Rebeca foi para o mercado, e ela ficava suando, ela sua muito a mão. E quando chegou no caixa, ela me ligou: pai, eu estou no caixa. Eu falei: continua orando. Alguém que estava lá na escola, orando, jejuando, recebeu uma palavra de Deus. E o Senhor disse para ele: vai no supermercado, procure a Rebeca, porque hoje você vai ser o canal para ela. Quando terminou, eu disse assim: filha, hoje não foi dia de prover dinheiro, foi dia de ensinar a andar pela fé. Porque provedor que é provedor não é só aquele que coloca na mesa, é aquele que ensina de onde vem, e vem do Senhor. E olha aqui, em nome de Jesus, os nossos filhos vão aprender a viver milagres extraordinários por causa da nossa fé. Mas olha aqui, nós não podemos ser só protetor, nós não podemos ser só provedor, nós precisamos sermos promotores. Promotores de quê? Se você tem a sua Bíblia, por favor, eu quero ler com você Salmos 112, verso 2. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens ou homens e mulheres íntegros. Olha aqui, promotores de justiça. Pessoas que vão produzir algo dentro da tua casa. Pessoas que vão entender que a nossa família, que a nossa casa, ela foi levantada para que algo aconteça. Olha aqui para mim, a tua família não é a família comum. O teu vizinho faz o que quer, você não. Sabe por quê? Você é escolhido de Deus. Como assim, pastor? Quando Jesus ele foi chamando os seus discípulos, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, você vai deixar de pescar peixes e vai começar a pescar vidas. Jesus escolheu e ele foi fazendo escolhas, sim ou não? Aí é um texto que diz assim: e Jesus deu uma ordem para os discípulos: entrem no barco. E a multidão voltou para casa. Para discípulo ele dá ordem, para a multidão faz o que quer. Agora, quando os discípulos que receberam uma ordem de Jesus entraram no barco, o que começou a acontecer? O barco foi açoitado. Imagina, a multidão em casa dormindo e os discípulos numa tempestade. Agora olha aqui para mim, você é um escolhido. Olha para alguém, bate na mão dele assim e fala assim: você é um escolhido. Estão comigo? Então segura essa: escolhido não tem escolha. Não, eu vou repetir, olha aqui para mim. Escolhido não tem escolha. A multidão volta para casa, faz o que quer. A multidão é beneficiada por Jesus e ao mesmo tempo grita: crucifica Cristo e solta Barrabás. Agora é você não. Escolhido não tem escolha. E eu quero te dizer no nome de Jesus, meu irmão, mesmo passando por tempestades, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, sabe o que aconteceu? Jesus veio, sabe por quê? Porque ele tem compromisso com seus escolhidos. E esse ano, independente do vento soprar, da tempestade, você vai desfrutar de milagres poderosos na presença de Jesus. Tem alguém aqui para crer? Ei, faça algo diferente. Seja um promotor de justiça. Comece a provocar algo. Sabe, eu sempre que eu mudo para um prédio, não demora 3, 4 meses, daqui a pouco eu ganho um para Jesus, ganho outro para Jesus, ganho outro para Jesus. Por quê? Eu sou protetor, eu sou provedor, mas eu sou promotor. Olha, está na hora de você começar a provocar algo, comece a anunciar o Evangelho. Nós estamos preocupados com o vírus,
Mas na verdade nós temos algo que tem que viralizar muito mais rápido, o amor de Jesus. Aproveite essa situação, prega para quem você nunca pregou. Diga para ele, é o final dos tempos, as pragas estão aí. Mas Jesus também está aqui. Vem porque é a única forma. Olha aqui para mim, homens e mulheres compromissados com o reino de Deus. Homens e mulheres que vão tocar essa nação. Homens e mulheres que a sua casa vai ser como a casa do Salmo 127. Os seus filhos serão flechas da mão do valente. Nós não podemos, meus irmãos, querer ter uma vida comum. Nós não temos esse, não vou dizer esse privilégio. Nós não temos essa opção. Nós somos chamados para sermos diferentes. E nós precisamos provocar essa diferença. Eu lembro que um tempo atrás, no prédio que eu morava, deu uma bagunça. E eu fui lá para, sabe, dar uma palavra, aquela palavra de morador, não era de pastor. Quando eu cheguei, alguém disse, então pastor, a paz do Senhor. Eu falei, raiva. Eu só queria ser um morador aqui agora para poder falar o meu direito. Sabe o que o Senhor me disse? Você como promotor de justiça, o seu direito é de não ter direito algum. Vocês estão aqui, meus irmãos? Então olha aqui, esse ano, se nós queremos nos mover como homens e mulheres de verdade, primeiro, a gente vai proteger. Sabe o que eu tenho dito nos dias que eu tenho pregado para algumas irmãs? Outro dia uma irmã pregou, ai pastor, vou perder meu casamento. Falei, minha querida, se garanta. Seja como uma leoa parida, parte para cima. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Minha irmã, põe a pombagira para correr, põe a capetada para vazar. Mas olha aqui, a tua casa, Satanás não vai tocar. Ai, pastor, olha por mim. Ai. Olha aqui, se posiciona como protetora. Se posiciona como a provedora da tua casa. Se posicione, mulher, como a promotora. Mas olha aqui, uma coisa que Deus me chamou a atenção quando eu estava escrevendo esse sermão. Você pode ser um protetor, você pode ser um provedor, você pode ser um promotor, mas você não pode deixar de ser profeta para a tua casa. E eu queria ler um texto, que eu sei que você conhece, em Gênesis. Esse texto mexe muito comigo. Gênesis 35, verso 18. Olha só. O que está acontecendo nesse cenário? Raquel entra em trabalho de parto. E quando Raquel entra em trabalho de parto, ela sabe que vai morrer. E ela decide dar o nome para o filho. Ela disse, o meu filho vai se chamar Benoni. Mas o pai, Israel, ou como a gente conhece, Jacó, ele chega e disse, não, o meu filho vai se chamar Benjamim. Olha aqui para mim, por amor a essa mulher, pela situação que estava acontecendo, ele poderia deixar, não, é melhor, é o último desejo. Mas eu entendo que profeta não profetiza pela circunstância, porque a profecia é maior do que a circunstância. Ei, olha aqui meu irmão, ele disse, não, ele não vai se chamar Benoni, porque Benoni é filho da dor, ele vai se chamar Benjamim. Você está comigo? Deixa eu tentar melhorar essa história. Sabe o que ele estava dizendo, apóstolo? A situação que aconteceu comigo não vai acontecer com meu filho, porque eu era humilhado como Jacó, eu era pisoteado como Jacó, eu fui zombado como Jacó, eu fui rejeitado como Jacó, eu fui fugitivo como Jacó, mas os meus filhos serão melhores do que eu. Olha aqui para mim, sabe o que é profeta para a tua casa? É você não permitir que os teus filhos passem por aquilo que você passou. Ei, imagine a situação de Jacó, quando era criança, sabendo que o pai amava mais o irmão do que ele. Imagina a situação desse cara quando ele fugiu de casa com um pouquinho de azeite. Imagina a situação desse cara quando ele estava, meus irmãos, sendo roubado por Labão. Mas aqui ele estava dizendo o seguinte: eu vou ser profeta para minha casa. Eu não vou permitir que a história de dor continue na minha casa.
Eu não vou permitir que uma história de desgraça, de miséria continue na minha casa. Eu não vou permitir que uma situação adversa continue na minha casa. Então eu não sou só o protetor, eu não sou só o provedor, eu não sou só o promotor, mas eu sou o profeta da minha casa. Olha aqui para mim, esse ano eu quero te pedir uma coisa, meu irmão, no nome de Jesus, muda o teu discurso dentro de casa. Muda o teu discurso dentro da tua casa. Seja alguém diferente nos últimos dias. Seja alguém que libere palavras proféticas na tua casa. Ai, a gente vai morrer por causa do coronavírus. A gente já morreu, irmão. Quando a gente aceitou Jesus, nós já morremos, não tem como te matar duas vezes. O que eles chamam de morte, para nós, é uma ponte, uma carruagem que nos leva à vida eterna. Ei, comece a liberar palavras proféticas. Muda o quadro da tua casa. Muda o quadro da tua família. Sabe, eu amo o texto que fala sobre aquele cego à beira do caminho. Todos os dias alguém pegava aquele cego e colocava ele no mesmo lugar. E aí ele tinha uma autorização de Roma, uma capa, para poder pedir esmola. Então aquele cara, se você for estudar o texto, quando ele encontra com Jesus, Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? O que ele diz? Que eu torne a? Então vamos lá, o cara não era cego de nascença. E cientificamente, se alguém perde a visão, ele aprende a apurar a audição. Então aquele cara no mesmo lugar, todos os dias, ele sabia diferenciar o barulho das carruagens que entravam em Jericó. Ele sabia quando eram os soldados batendo seus escudos. Ele sabia quando era uma caravana de visitantes. Mas em algum momento, não sei se pela manhã ou pela tarde, ele começou a perguntar o que está acontecendo. Porque o que estava acontecendo naquele momento não era um barulho. Porque barulho quem fazia eram os homens. O que estava acontecendo naquele momento era um som. Quem faz barulho é o diabo. Jesus, quando chega, ele libera um som. E esse é o ano de diferenciar o barulho do diabo pelo som dos céus. Eu quero profetizar. E ele disse, o que está acontecendo? E alguém disse a Jesus. Eu não sei se em todas as versões, mas eu tenho uma versão que eu amo, que diz assim, apóstolo, então ele parou de pedir e começou a clamar. Olha para alguém, bate na mão dele e fala assim, meu irmão, esse ano não é ano de pedinte, é ano de intercessor. É ano de adorador. Olha aqui, gente. Olha aqui, mais ou menos como a gente costuma falar de mendigo que fica batendo canequinha. O cara está ali toda manhã, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas de repente ele não ouviu um barulho. Eu devo estar pregando para alguém. Ele ouviu um som. E ele disse, quem é? Quem é? Alguém disse, é Jesus. Ele para de pedir e ele começa a clamar. Sabe o que ele faz? Ele deixa o seu caneco, ele deixa a sua estação de pedinte. E agora ele começa a se mover como adorador. Agora olha para mim. Eu não sei quanto tempo ele pedia, mas enquanto ele pedia, ninguém incomodava com ele. Mas quando ele começou a clamar, eles tentaram calar. Sabe por quê? Mendigo não dá trabalho, mas adorador dá. A religião quer formar mendigos espirituais. Vem para a igreja que Deus tem. Vem para a igreja que Deus faz. Vem para a igreja, vem com a lista de compra para Deus. Mas chega um momento da tua vida que você entende que você não é pedinte, você é adorador. Deve estar pregando para alguém. Ele deixou de pedir e começou a adorar. Mas eles tentavam calá-lo. Tentavam? Mas o texto vai dizer que quanto mais tentavam calar, mais alto ele gritava. Sabe por quê? Esse ano não tem pressão que te cala. Não tem coronavírus, não tem comércio fechado. Sabe o que vai acontecer? Quanto mais pressão, mais nós vamos alterar nossa adoração, mais nós vamos clamar, mais nós vamos gritar, mais nós vamos celebrar. Ei! Esse ano não tem pressão que te cale. E sabe o que aconteceu? Jesus manda chamar ele. Quando Jesus manda chamar ele, não sei qual dos evangelistas vai dizer assim, e dando um salto, ele joga a sua capa. Ele jogou o quê? Quem deu a capa para ele? Roma. Agora, por que Roma deu uma capa para mendigo, apóstolo? Para zombar dos profetas.
para zombar dos sacerdotes, porque só tinha capa antes de Roma quem era profeta e quem era sacerdote. Então vamos dar uma capa para mendigo, para que quando o povo passe, fique imaginando assim: olha como deve se portar um profeta ou um sacerdote. Você sabia que até hoje, quando você vê alguém na igreja com problema com a prosperidade de um pastor, é porque o espírito de Roma está sobre ele? Mas lançando a sua capa, fazendo o quê? Porque para encontrar com Jesus, você vai ter que deixar o espírito de Roma. Ah, porque a minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Fazia, não faz mais. Nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Nós estamos falando do Deus de Israel, não estamos falando de Roma. Estão aqui, gente? E ele vai até Jesus, Jesus faz para ele uma? Qual é a pergunta? Olha aqui para mim, o que você quer desse ano de Deus? Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Pedis e não recebeis porque pedis? Eu passei há poucos dias atrás na cidade de Três Corações, uma estátua do Pelé. E eu me lembrei de uma história do Pelé, onde ele chegou em casa e o pai estava chorando. E ele perguntou: papai, está chorando por quê? O pai disse: porque o Brasil perdeu a Copa. Ele disse: eu vou crescer e vou ganhar uma Copa para o senhor. Ei, o que está acontecendo hoje é o diabo tentando roubar o teu foco. Homens de verdade e mulheres de verdade, eles são decididos. Eles sabem aonde querem chegar. Vocês estão comigo? Só que o texto vai dizer assim: imediatamente, como? Ele passou a enxergar. Há outro texto que fala assim: e de repente, ele passou. Deixa eu te dar uma palavra profética. Esses dias serão dias do de repente de Deus. O médico vai dizer uma coisa, mas de repente, você vai no banco, passa o cartão, não tem nada, mas de repente, alguém disse que aquela casa não era tua, mas de repente, não, deixa eu profetizar. Paulo e Silas estavam adorando a Deus, trancado, e de repente o anjo do Senhor veio. Ei, esse ano é o ano que o Senhor vai te surpreender. Alguém recebe? E o que ele fez? Quando ele começou a seguir Jesus, ele deixou tudo para trás. A história começa com um mendigo, dependente de alguém, que se torna um adorador. De um adorador, ele se torna um seguidor de Jesus. E meus irmãos, eu vou encerrar para a gente orar te dizendo que aquele dia era o último dia que Jesus passava ali por Jericó. Porque dali ele foi para a Judéia e depois ele foi para o Calvário. Pergunta assim: pastor, o que o senhor quer dizer? Não, bem forte, 1, 2, 3 e... que esses dias você vai se deparar com oportunidades únicas. Ah, hoje não, quem sabe amanhã. Não vai ter amanhã. Deus vai abrir os teus olhos para que você entenda, seja a nível espiritual, seja a nível familiar, seja a nível financeiro. Esse ano você vai se deparar com algumas oportunidades que você vai agarrar e dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel. Amém? E eu quero orar com você, mas algo que me chama a atenção nesse texto. Nem todas as Bíblias têm algo que eu gosto muito. Essa, por exemplo, não tem. Mas o texto do cego termina no capítulo de Lucas 18. Finalzinho, 43. E naquele momento, ele viu e começou a segui-lo, e glorificando a Deus. E todos vendo isso, davam glórias a Deus. Alguém tem uma página onde o 19 começa? Tem que virar a página, tem alguém assim? Tem alguma versão aí assim? Tem? 18, aí vira a página e começa o capítulo 19? Não? Eu tenho algumas Bíblias assim, essa aqui não é. Mas não tem problema. Tem a sua? Traz aqui para mim, lindo. Deixa eu ver. Eu vou orar agora. Obrigado, príncipe. Não, é como a minha, deixa eu te explicar, muda o capítulo. Algumas mudam a página, o 19 começa numa página nova, não tem problema. A gente acerta aqui agora assim mesmo, amém? Então, olha só, termina um capítulo, sim ou não? Como que termina o capítulo? Esse cara vai seguindo Jesus, amém? Amém ou não amém? O que eu quero dizer? Se tivesse da outra, a gente ia mudar o discurso, mas aqui está tranquilo, vai dar a mesma coisa. Estão comigo? 2020, você tem que mudar o capítulo.
Você tem que mudar a página. Você tem? Traz a sua só para me mostrar isso aqui, por favor. O que isso quer dizer, pastor? Olha aqui, você vai ficar sendo essa novela de 2019 até quando? Você vai ficar, obrigado, querida, legal, olha aqui. 18, virou 19. Olha para alguém e diga assim, esse ano, muda a página. Ou para nós, que a nossa Bíblia não está como a dela, muda o capítulo. Sai dessa novela, meu irmão. Ai, meu ano foi tão difícil, eu fui tão atribulado. Olha aqui, nós estamos em uma nova estação. Nós viramos um calendário e precisamos virar uma página, um capítulo. Nós não podemos continuar com um discurso velho, meu irmão. Ei, olha só, se você pegar o calendário judaico, terminou o ano 5.779, ou seja, entrar no ano 5.778, sim ou não? O nosso calendário, nós estamos em 2019, estão comigo? Qual é o ano agora? 2000 e? Qual é o final do 9? O término de uma gestação. É hora de colocar para fora o que Deus colocou aqui dentro. Sabe o que é esse ano? É ano de Deus liberar tudo que era só um sonho. Deus vai fazer realidade. Esse é o ano do nascimento de tudo que Deus te prometeu. Por isso o diabo está se levantando, e pode se levantar o diabo, a capetada inteira vai se levantar para cair, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Olha só, o que nós precisamos entender nesses dias? Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para um tempo novo. Para um tempo novo. Alguém disse, pastor, e essa epidemia? Eu falei, querido, para cada novo território tem uma nova guerra. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Quantos vencedores tem aqui nessa noite? Cadê a galera da adoração? Quantos vencedores tem aqui nessa noite? Não, nós somos mais. Pastor, tem uma diferença de um vencedor para o mais que vencedor? Quem já viu uma luta? O cara entra no tatame, quem já viu? Aí dá porrada, toma porrada, sim ou não? Quem já viu? Aí ele ganha o cinturão, ele é um vencedor, ganha 15 milhões. Quem é mais que vencedor? A mulher dele, que não tomou porrada, não quebrou o nariz, agora vai para o shopping. Gastar tudo. O que isso quer dizer, pastor? Tem alguém lutando por você. 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 Deixa eu te dizer, novembro, quando eu fui lançar o meu livro, eu fui para um evento com o pastor Cláudio Duarte. E aí eu sou um homem de fé. Levei uma caminhonete de livro. Falei, vou vender tudo. Era no estado do Espírito Santo. Quando eu cheguei, sabe o que aconteceu? Houve uma tromba d'água. A igreja que ia ter 2.000 pessoas tinha 50. Quando eu fui abrir para tirar os livros, a caminhonete, a capota não suportou. Molhou parte dos livros. Eu fui para o hotel, minha mulher olhou para mim, eu falei, louvado seja o nome de Jesus. Pela madrugada, o meu telefone toca, e tinha uma equipe nossa viajando para o norte de Minas. Eu preocupado, olhei, o telefone não era do norte de Minas, era do Haiti. E eu perguntei para o Vitor, Vitor, o que está acontecendo? Ele disse, então, roubaram todas as placas de energia solar do nosso orfanato no Haiti. Eu disse, e agora? Ele disse, vamos ter que comprar tudo novo. Eu falei, quanto isso fica? Ele disse, $8.000. Minha mulher levantou, o que está acontecendo? O que está aí? Falei, minha filha, volta a dormir. Lembrei que eu tinha uma equipe missionária na estrada. Liguei para o pastor João, a gente já ia fazer um Natal no norte de Minas, uma cidade muito pobre. Eu falei, pastor João, o senhor está onde? Já chegou na cidade? Ele disse, meu pastor, o ônibus bateu o motor. Para consertar o ônibus ia ser 40 mil. Para tirar a gente da estrada, mais 10 mil. Eu falei, Jesus é muito bom. Eu nem terminei, o dia já estava amanhecendo. O pedreiro estava na obra da igreja, falou, pastor, sabe aquela sala maravilhosa que foi construída? Houve uma tempestade em Ipatinga, a calha não suportou, transbordou o teto e caiu e quebrou tudo dentro da sala, acabou aquela sala gigantesca. Quando eu falei, já está legal, me liga o caseiro da nossa chácara. Ele disse, pastor, a ventania explodiu todas as portas. Isso era no dia 28 de novembro. Sabe o que o diabo disse para mim? Como que você vai fazer o Natal do Haiti? Como que você vai fazer o Natal do Camboja? Como que você vai fazer o Natal da África? Eu disse, Satanás, eu te dou uma palavra agora. Eu não ando segundo ao barulho que você faz, mas eu ando de acordo
com o que os céus está dizendo. A minha mulher disse: amor, o que está acontecendo? Eu falei: vai dormir que eu vou orar. Porque homem de verdade, ele não é só protetor. Ele não é só provedor, ele não é só promotor. Ele não é só profeta, ele também é intercessor. E eu coloquei o joelho no chão e comecei a orar em línguas. Uma hora que eu estava orando, um amigo meu me ligou de Londres chorando e disse: meu amigo, eu sonhei com você essa noite inteira. E quando eu sonhava com você, eu ouvi uma voz dizendo: Haiti, Haiti, o que eu posso fazer por você? Eu disse: nós estamos em crise no Haiti. Ele disse: quanto você precisa? E para resumir, sabe quantos natais eu fiz, apóstolo? Para quem não podia fazer um, pagamos todo o prejuízo que a gente pensou que era prejuízo e fizemos 7 natais. No Haiti, fizemos Natal na África, Natal no Camboja. Fechamos todos os orfanatos da cidade, pegamos as crianças, levamos para o melhor salão de festa da cidade, compramos roupa para todos os órfãos, homens e mulheres, fizemos uma festa linda, fechamos todos os asilos da cidade, pegamos os velhinhos, a rede jovem, fizemos o Natal dos velhinhos, fizemos o Natal dos moradores de rua. Pastor, o que o senhor quer dizer? É que eu não ando de acordo com o que as trevas estão tentando dizer, eu ando de acordo com aquilo que os céus está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor, eu sou um profissional da saúde, talvez você não tenha a ciência que eu tenho, Deus deu para você, não deu para mim. Não quero discordar de você, só quero dizer que entre a sua ciência e a minha fé, a tua ciência já perdeu. Sem desrespeitar a tua ciência. Pastor, eu sou um cara que trabalha na área tal, eu sei o que está acontecendo. Eu não quero desfazer de você, mas eu quero dizer que entre o seu entendimento e a minha fé, o seu entendimento já perdeu. Sabe o que eu vejo nos últimos dias? Eu queria que você anotasse isso quando chegasse em casa. Os piores dias para a humanidade e os melhores dias para a igreja. Ninguém vai entender nada, como não entendia no dia do Egito. Enquanto a morte estava passando lá fora, o povo de Deus estava celebrando dentro de casa. Posso te dar uma palavra para a gente orar? Se prepara para o banquete. Se prepara para uma festa. Nós vamos adorar ao Senhor. E quando nós adorarmos a Jesus, eu quero orar pela tua vida, para que você seja esse protótipo de um homem, de uma mulher de verdade, de alguém que vai mudar a geografia, de alguém que vai dizer: esse bairro nunca mais será o mesmo. Sabe o bairro que eu sou pastor, apóstolo? Se chama Canaãzinho, não é nem Canaã. Roubaram a promessa. Onde é a igreja, é a divisa de 2 bairros. Sabe o que acontecia no meu bairro? No meu bairro você não podia andar depois das 6 horas da tarde sozinho, porque você era roubado. Você não podia ir na praça, porque você poderia ser alvejado. Alguém poderia te matar. Você poderia ser vítima de uma bala perdida. E eu fui para o monte e orei 40 dias. Eu subi às 7 da manhã e eu ficava até às 5 da tarde orando em línguas no monte, falando: Deus, eu quero mudar a história do meu bairro. Dia de sábado tinha 10 jovens no culto. Eu dizia: Deus, tem 10 aqui dentro e passa milhares para ir para o baile funk. Deus, muda a nossa história. E eu orei 40 dias, subindo 5 da manhã, 7 da manhã e descendo às 5 da tarde. Um dia eu recebi um livro de presente, e o livro contava a história de uma igreja americana. E nessa igreja americana eles tinham 10 mil membros, mas o povo se esfriou na fé. E o pastor mandou fazer uma pesquisa e descobriu que a igreja só lotava quando era velório ou quando era festa. Então o pastor muito rico, canal de televisão, rádio, ele mandou anunciar: alguém muito importante da igreja morreu. Então a igreja superlotou, ele mandou o diácono trancar a porta. Botou um caixão na frente, sabe o que tinha dentro do caixão? Um espelho. E disse: agora vamos abrir o caixão e vocês vão ver quem morreu. Quando o povo passava a apóstola, eles choravam e o pastor então começou a pregar: essa igreja está morta, mas hoje ela vai ressuscitar. Irmãos, eu comecei a ler esse livro, era 7, 8, 9 horas da noite, não me lembro, mas eu terminei de madrugada chorando e falei: se funciona na América, funciona no Brasil. Fui numa funerária, peguei um caixão, raspei a minha cabeça, tinha um dinheiro em caixa, aluguei um som, um palco, coloquei um palco na praça, e eu comecei a rodar, mais uns malucos da minha igreja, o bairro inteiro, tem mais de 60 mil pessoas com um caixão. Eu não sei aqui, mas velório da Ibope lá em Minas Gerais. Minas Gerais, velório, você chora até meia-noite e conta piada até o dia amanhecer. Então aquele povo começou a ir atrás da gente. Quando a praça estava lotada, eu coloquei o caixão e falei: faz uma fila que a gente vai mostrar quem morreu. Irmãos, pensa numa fila gigantesca. Tinha gente brigando, falando: dá licença, o cara é meu parente. Botamos um espelho bem grande dentro do caixão.
E eu subi para o palco e falei, pode abrir o caixão. O primeiro que passou falou, cruz, credo, armaria 3 vezes. O segundo falou, para, são satanistas. E eu peguei a mensagem e disse, não, nós somos profetas para esse bairro. Esse bairro de drogados, de prostitutas, de travesti, de viciados, acaba hoje. Nós estamos sepultando esse bairro. E eu comecei a orar e profetizar, era um sábado. E eu fui para o culto de jovens. O culto que só tinha 10 jovens naquela noite tinha 280. Irmão, o povo feliz da vida, a galera do louvor, sabe, todo mundo feliz, os voluntários, aquela galera. E de repente eu pregando, eu faço apelo, sabe quem se converte? O maior traficante do bairro. E todo mundo ficou olhando para ele na frente, chorando muito. Só que de repente ele resolveu olhar para trás. Ele viu que ele estava sozinho, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu estou aceitando a Jesus, mas se vocês não vierem comigo, eu vou cobrar vacilo de todo mundo. Aquela multidão aceitou a Jesus. Hoje, quando você chegar na porta da nossa igreja, tem 50 bandeiras. Vai chegar a 55 pelos países que eu vou. E não tem um dia que a gente não receba alguém do Brasil ou de fora do Brasil. O lugar que era um lugar de desgraça, hoje é um lugar de honra. O lugar que era um lugar de fracassados, hoje é um lugar que sai vencedores para os 4 cantos dessa nação. Deixa eu te dizer, esse ano não é um ano comum. Pode vir corona. Hoje eu postei uma frase, eu vou pegar carona no corona. E eu vou pregar mesmo. Eu estou pensando aqui como é que eu faço um avião desse. Para me levantar e começar a pregar. Estou pensando o que eu faço nos aeroportos esses dias. Ainda está vazio. Mas alguma coisa nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque nós não vamos nos calar diante de uma adversidade. Eu estou pregando para homens e mulheres de verdade. Sabe como que eu estou vendo os irmãos hoje? Estou falando isso aqui no espírito. Como soldados. Que Deus está dizendo assim. O que vocês estão pensando que é uma crise. Eu estou dando para vocês uma nova patente. Eu estou colocando vocês em um novo patamar. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar Jesus. Se Deus mudou a história de um cego, porque Ele não pode mudar a tua? Se Deus mudou a casa de Jacó, se Deus levantou aquele cara para mudar um decreto de Benjamim, porque Ele não pode mudar a tua?